Damos início agora à nossa 131ª reunião de estudo do conceito Rosa Cruz do Cosmo, da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Nós estudaremos hoje a advertência dada por Max Rendel ao estudar o conceito Rosa Cruz, chamado Uma Palavra ao Sábio. Iniciamos a nossa reunião com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força e nosso Redentor. Uma palavra ao sábio. O fundador da religião cristã emitiu uma máxima oculta quando disse: quem não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. Está em Marcos 10:15. Todos os ocultistas reconhecem a imensa importância desse ensinamento de Cristo e tratam de vivê-lo dia a dia. Quando uma nova filosofia se apresenta ao mundo, é encarada de forma diferente pelas mais diversas pessoas. Algumas se apoderam avidamente de qualquer novo esforço filosófico, procurando ver em que proporção ele serve de apoio às suas próprias ideias. Para essas, a filosofia em si mesma é de pouca valia. Terá valor se reforçar as suas ideias. Se a obra os satisfazer a esse respeito, adotá-la-ão entusiasticamente, a ela aderindo com o mais desarrazoado partidarismo. Caso contrário, afastarão o livro, aborrecidos e desapontados, como se o autor os tivesse ofendido pessoalmente. Outras adotam uma atitude cética, tão logo descobrem que a obra contém alguma coisa a cujo respeito nada leram nem ouviram anteriormente, ou sobre a qual ainda não lhes ocorrera pensar, e provavelmente repelirão como extremamente injustificável a acusação de que sua atitude mental é o cúmulo da autossatisfação e da intolerância. Contudo, esse é o caso, e desse modo fecham suas mentes à verdade que eventualmente possa estar contida naquilo no que rejeitam. Ambas as classes se mantêm na sua própria luz. Suas ideias pré-estabelecidas os tornam invulneráveis aos raios da verdade. A tal respeito, uma criança é precisamente o oposto do adulto, pois não está imbuída do sentimento dominador de superioridade, nem inclinada a tomar aparência de sábio ou ocultar, sob um sorriso ou um gracejo, sua ignorância em qualquer assunto. É ignorante com fraqueza, não tem opiniões preconcebidas, nem julga antecipadamente. Portanto, é eminentemente ensinável. Encara todas as com essa formosa atitude de confiança a que denominamos fé infantil, na qual não existe sombra de dúvida, conservando os ensinamentos que recebe até comprovar para si mesmo a certeza ou o erro. Em todas as escolas ocultistas, o aluno é primeiramente ensinado a esquecer de tudo o que aprendeu ao ser ministrado um novo ensinamento, a fim de que não predomine o juízo antecipado nem o da preferência, mas para que mantenha a mente em estado de calma e de digna expectativa. Assim como o ceticismo efetivamente nos cega para a verdade, assim também essa calma atitude confiante da mente permitirá à intuição ou sabedoria interna apoderar-se da verdade contida na proposição. Essa é a única maneira de cultivar uma percepção absolutamente certa da verdade. Não se pede ao aluno que admita de imediato ser negro determinado objeto se ele observou ser branco.
ainda que lhe afirme. Pede-se a ele, sim, que cultive uma atitude mental suscetível de admitir todas as coisas como possíveis. Isto lhe permitirá pôr de lado momentaneamente até mesmo aquilo que geralmente se considera um fato estabelecido e investigar se existe algum outro ponto de vista até então não notado, sob o qual o objeto em referência possa parecer negro. Certamente ele nada considerará como fato estabelecido, porque compreenderá perfeitamente quanto é importante manter a sua mente no estado fluídico de adaptabilidade que caracteriza a criança. Compreenderá com todas as fibras do seu ser, que agora vemos como em espelho, obscuramente, e como a Jáxia estará sempre alerta, anelando por luz, mais luz. A grande vantagem dessa atitude mental se investiga determinado assunto, ideia ou objeto. É evidente, afirmações que parecem positivas e inequivocadamente contraditórias e que causam intermináveis discussões entre os respectivos partidários podem, não o bastante, conciliar-se, conforme se demonstra em exemplo mais adiante. Somente aberta descobre o vínculo da concordância. Embora essa obra possa parecer diferente das outras, o autor solicitaria um auditório imparcial como base para julgamento subsequente. Se, ao ponderar esse livro, alguém o considerasse de pouco fundamento, o autor não se lamentaria. Teme unicamente um julgamento apressado e baseado na falta de conhecimento do sistema que ele advoga, ou que diga que a obra não tem fundamento, sem previamente dedicar-lhe atenção imparcial. E deve acrescentar ainda: a única opinião digna de ser levada em conta precisa se basear no conhecimento. Há mais uma razão para que se tenha muito cuidado ao emitir um juízo. Muitas pessoas têm suma dificuldade em se retratar de qualquer opinião prematuramente expressa. Portanto, pede-se ao leitor que suspenda suas opiniões de elogio ou de crítica, até que o estudo razoável da obra convença do seu mérito ou demérito. O conceito Rosa Cruz do cosmos não é dogmático, nem apela para qualquer autoridade que não seja a própria razão do estudante. Não é uma controvérsia. Publica-se com a esperança de que possa ajudar a esclarecer algumas das dificuldades que no passado assediaram a mente dos estudantes das filosofias profundas. Todavia, a fim de evitar equívocos graves, deve ser firmemente gravado na mente do estudante que não há, sobre esse complicado assunto, qualquer revelação infalível que abranja tudo quanto está debaixo ou acima do sol. Dizer que essa exposição é infalível seria o mesmo que pretender que o autor fosse onisciente. Até se os próprios irmãos maiores nos dissessem que eles mesmos enganam-se, às vezes, com o juízo que fazem, assim, está fora de qualquer discussão um livro que queira proferir a última palavra sobre o mistério do mundo, e é a intenção do autor desta obra apresentar apenas os ensinamentos mais alimentares dos Rosa Cruzes. A Fraternidade Rosa Cruz tem a concepção mais lógica e ampla sobre o mistério do mundo e, a tal respeito, o autor adquiriu algum conhecimento durante os muitos anos que consagrou exclusivamente ao estudo do assunto.
pelo que pôde investigar por si próprio. Os ensinamentos desse livro estão de acordo com os fatos tais como ele os conhece. Todavia, tenho a convicção de que o conceito Rosa Cruz do cosmos está longe de ser a última palavra sobre esse assunto e de que, à medida que avançamos, apresentam-se aos nossos olhos novos aspectos e esclarecem-se muitas coisas que antes só víamos, entre aspas, como um espelho obscuramente. Ao mesmo tempo, creio firmemente que todas as outras filosofias do futuro seguirão as mesmas linhas mestras dessa filosofia, por lhe aparecerem absolutamente certas. Ante o exposto, compreender-se-á claramente que o autor não considera essa obra como o alfa e o ômega, ou o máximo do conhecimento oculto. Embora tenha por título o conceito Rosa Cruz do cosmos, deseja o autor salientar com firmeza que essa filosofia não deve ser entendida como uma crença entregue de uma vez para sempre. Os Rosa Cruzes pelo fundador da ordem ou por qualquer outro indivíduo. Convém enfatizar que essa obra encerra apenas a compreensão do autor sobre os ensinamentos Rosa Cruzes relativos ao mistério do mundo, revigorados por suas investigações pessoais nos mundos internos a respeito dos estados pré-natal e pós-mortem do ser humano, etc. O autor tem plena consciência da responsabilidade em que incorre quem, bem ou mal, guia intencionalmente ao outro, desejando ele precaver contra tal contingência e também prevenir aos outros para que não venham a errar. O que nessa obra se afirma deve ser aceito ou rejeitado pelo leitor segundo o seu próprio critério. Pôs-se todo o empenho em tornar compreensíveis os ensinamentos e foi necessário muito trabalho para poder expressá-los em palavras de fácil compreensão. Por esse motivo, em toda a obra, usa-se o mesmo termo para expressar a mesma ideia. A mesma palavra tem o mesmo significado em qualquer parte. Quando, pela primeira vez, o autor emprega uma palavra que expressa determinada ideia, apresenta a definição mais clara que lhe foi possível encontrar. Empregando as palavras mais simples e expressivas, o autor cuidou constantemente de apresentar descrições tão exatas e definidas quanto lhe permitia o assunto em apreço, a fim de eliminar qualquer ambiguidade e para apresentar tudo com clareza. O estudante poderá julgar em que extensão o autor logrou o seu intento. Entretanto, tendo-se esforçado o possível para sugerir as ideias verdadeiras, considera-se também na obrigação de defender-se da possibilidade de a obra vir a ser considerada como uma exposição literal nos ensinamentos Rosa Cruzes. Sem essa recomendação, esse trabalho teria mais valor para alguns estudantes, mas isto não seria justo nem para a fraternidade, nem para o leitor. Poder-se-ia manifestar certa tendência para atribuir à fraternidade a responsabilidade dos erros que nesse trabalho, como em toda obra humana, possa ocorrer. Daí a razão dessa advertência. Segundo uma narrativa hindu, aquele que tenha duas linhas semicirculares na palma da mão, na articulação exterior do polegar, leva consigo um grão de arroz. Isso quer dizer
que será bem recebido e hospitaleiramente tratado onde quer que vá. O autor tem o sinal mencionado e, no seu caso, o prognóstico que cumpriu maravilhosamente. Em todos os lugares encontrou amigos e por eles foram bem tratados. O mesmo aconteceu com o conceito Rosa Cruz do Cosmos. A doutora Alma von Brandes facilitou os meios para a primeira aproximação com os ensinamentos Rosa Cruzes. Comandante, não sei pronunciar esse nome não, auxiliaram-no lealmente na parte literária. Miss Rede e Miss Allen Nery executaram certo número de desenhos e quando Van M. Patterson não só prestou ao autor serviços pessoais, mas ainda prestou o seu auxílio financeiro para que esse livro pudesse ser oferecido pelo preço de custo. Esse trabalho foi, portanto, produzido com amor. Ninguém com ele relacionado recebeu e deve receber um centavo de recompensa. Todos, desinteressadamente, deram tempo e dinheiro. Portanto, o autor deseja expressar todo o conhecimento a eles, esperando que venham a encontrar outras e maiores oportunidades de exercerem os seus préstimos com igual desinteresse. Acréscimo nas edições posteriores. Durante os 4 anos decorridos, desde que foram escritos os parágrafos anteriores, o autor continuou suas investigações nos mundos invisíveis e experimentou a expansão de consciência relativa a esses reinos da natureza, o que se consegue mediante a prática dos preceitos ensinados pela Escola de Mistérios do Ocidente. Outros que também seguiram o método de desenvolvimento anímico aqui prescrito e particularmente apropriado aos povos ocidentais, de igual modo foram capazes de constatar por si mesmos muitas das coisas expostas nessa obra. Desse modo, o autor teve certa confirmação do que compreendera dos ensinamentos ditados pelos irmãos maiores, parecendo-lhe que os mesmos foram substancialmente corretos, pelo que se julga no dever de dar essa explicação para que sirva de estímulos aos que ainda não são capazes de ver por si próprios. Seria mais exato dizer que o corpo vital é formado por prismas em vez de pontos, posto que, refratando-se através desses minúsculos prismas, é que o fluido solar incolor muda para um tom rosáceo, tal como outros escritores, além do autor, têm indicado. Fizeram-se outras novas e importantes descobertas. Por exemplo, sabemos agora que em cada vida nasce um novo cordão prateado, que uma parte do mesmo surge do átomo semente do corpo de desejos, situado no grande vórtice do fígado, e que a outra parte surge do átomo semente do corpo denso no coração, que as duas partes se encontram no átomo semente do corpo fetal no plexo solar, e que essa união dos veículos superiores com os inferiores produz o despertar do feto. O desenvolvimento ulterior do cordão entre o coração e o plexo solar durante os primeiros 7 anos tem importante relação com o mistério da infância. Assim, com o seu maior desenvolvimento do fígado ao plexo solar, que ocorre o segundo período centenário, é fator contribuinte para a adolescência. A formação total do cordão prateado marca o fim da vida infantil. A partir desse momento, a energia solar que entra pelo baço
e que se cobre pela refração através do átomo semente prismático do corpo vital, situado no plexo solar, começa a dar um colorido individual e característico à aura que observamos nos adultos. Para a gente começar a entender um pouquinho da lição, um pouquinho mais, nós vamos entender um pouquinho o que é ocultista, né? Ele fala muito dos estudos do ocultismo. Então, para entender o que é ocultista, vamos falar um pouquinho dos 7 mundos, ou seja, Deus é criador dos 7 mundos que compõem o nosso sistema solar. Então, o universo está dividido em 7 mundos, ou de uma outra forma, a gente poderia dizer que ele está dividido em 7 estados de consciência. Ou seja, esses mundos, eles não são dessa forma, né? Um em cima do outro, vamos dizer, né? A gente sempre tem ideia de céu para cima. Esses mundos, eles estão aqui nesse plano em estados de consciência diferentes, onde a gente vai acessando à medida que a gente vai ampliando o nosso estado de consciência. Então, esses mundos, eles se diferenciam pelas taxas de vibração ou frequência na sua densidade, tá? O mundo físico é o mais denso de todos. Ele é cercado e compenetrado, então, por todos esses mundos. Então, hoje nós vivemos aqui na região química do mundo físico e o nosso desenvolvimento, ele ocorre nos 3 mundos mais densos, que é o mundo físico, o mundo de desejo e o mundo do pensamento. Esses mundos, eles então se interpenetram e o mundo físico a gente conhece, né, através da observação e dos 5 sentidos. E nós aprendemos a conhecer tudo através dos 5 sentidos. Mas se a gente observar de dentro e ao redor de nós, a gente vai saber que além do corpo material, existe algo a mais que nós não podemos ver e que nós não podemos muitas vezes sentir. Mas elas existem e elas estão aqui, né? No ocultismo, o primeiro passo consiste em a gente estudar esses 7 mundos invisíveis. Então, a isso nós chamamos de ocultismo, porque tudo que a gente vê é o que está na região química do mundo físico. Então, tudo que não está na região química, a gente só vai ver à medida que a gente for se tornando um estudante em grau mais elevado, expandindo a nossa consciência. Uma outra coisa que a gente aprende enquanto ocultista, que também a gente muitas vezes não tem consciência, é que a vida não começa no nascimento e nem termina com a morte. Aqui termina apenas a vida como a gente conhece no mundo físico, que é a parte em que a gente está encarnado. Então aí vem uma pergunta, né? Para onde a gente vai após a morte? Então, ao morrer, a gente deixa aqui no mundo físico o nosso corpo físico. E o corpo vital, que é feito de éter e que permeia o corpo visível, o nosso corpo físico, é o corpo vital que dá enquanto a gente está vivo, né? A vitalidade para que a gente tenha ação. Esse corpo, quando a gente morre, o vital, ele fica então sobre o corpo físico, pairado, né, sobre o corpo físico, e ele vai se decompondo de forma sincronizada com o corpo denso. Então, à medida que o corpo denso vai se desfazendo, né, esse corpo vital também vai se desfazendo. E aí, então, a gente segue para os mundos invisíveis, em direção ao purgatório, onde a gente vai lá para expiar todas as nossas más ações. Então, a gente vai fazer o nosso cenário de trás para frente dos últimos acontecimentos e a gente vai reviver esses sinais
essas ações que a gente passou, né? Para a gente, então, expiar o nosso pecado. Depois disso, a gente vai ainda para o primeiro céu. E lá a gente vai ter o mesmo processo, só que agora para assimilar tudo que a gente fez de bem. Então, tudo que a gente fez de boas obras aqui, a gente vai assimilar lá e colher os frutos disso, né? Aí nós vamos seguir então para o segundo céu, que é o nosso verdadeiro lar, que lá a gente vai assimilar o fruto de toda a nossa última vida terrestre e vai também começar o nosso processo de preparação para a próxima vida. Aí então a gente entra no terceiro céu, onde se fortalece, onde a gente vai se fortalecer para a nossa própria vida, onde a gente vai fazer uma imersão na matéria, escolher o nosso panorama de vida, construir o nosso corpo com o qual a gente vem, fazer a atração, né, de tudo aquilo que a gente vai precisar para estar na próxima vida. E aí então a gente nasce numa nova vida e começa então uma nova jornada terrena. Por que eu tô falando isso? Porque veja que o que a gente tem de parte física e que a gente enxerga e que está no nosso controle é muito pequeno quando comparado tanto com os 7 mundos como com o que nós fazemos, né, depois da nossa morte, antes de estarmos aqui. Então, tudo isso a gente chama de ocultismo. Então, quem é um estudante do ocultismo é um buscador da verdade. A gente estuda os mundos invisíveis, investiga essa relação de causa e efeito, que às vezes não, né? Que a gente não tem, porque quando a gente renasce, a gente esquece o que a gente fez nas vidas passadas, todo esse processo. E quando a gente vai ampliando a nossa consciência, a gente pode ter acesso a essa relação de causa e efeito. Então, às vezes, a gente não entende neste mundo porque a gente está passando por um sofrimento, porque que a gente nasceu com algumas características, né? E ao estudante é dada a oportunidade, à medida que ele vai expandindo a sua consciência, a ter acesso a muitas dessas informações, não só relativo à sua vida, mas relativo a todo o processo de evolução que fica retido, né, ou gravado na memória da natureza, e a gente consegue entender muito mais as causas de muitas dores e muitos sofrimentos. Então, ele é também um analista profundo de todas as causas, como a gente já falou, né? E acredita que os detonadores dos fenômenos que ocorrem conosco no mundo físico são de uma natureza divina. Então, a isso nós podemos chamar de fé. Por quê, né? Eu começo a entender a razão lógica pela qual as coisas acontecem. E isso me fortalece na fé de saber que se eu fiz aquela escolha, e eu ouvi isso numa das minhas primeiras reuniões aqui na Fraternidade, é o que me dá muita força nos momentos de dor, né? Que é saber que se nós escolhemos, a gente tem condições de desatar aqueles nós e que nós teremos o apoio e a força necessária. E aí vem aquela máxima, né? Deus dá o frio conforme o cobertor. Mas nós estamos falando que se for escolha nossa, por mais difícil ou dolorosa que seja, a gente tem capacidade de enfrentar, né? Então, a gente vai dizer que razões de ordem superior determinam o curso dos nossos acontecimentos e determina tudo. Então, a gente começa a entender que a gente não está, por acaso, ao lado de outras pessoas que a gente vai encontrando ao longo da nossa vida. Algumas permanecem a vida toda, outras passam pela nossa vida. Mas tudo isso são relações que a gente vai entendendo quando a gente estuda o ocultismo.
Então vamos entender um pouquinho mais o que significa, né, que a Fraternidade Rosa Cruz é uma escola ocultista. Então a fraternidade estuda não só o mundo físico, mas o conhecimento que nos é dado engloba as investigações e estudo dos mundos invisíveis. Então isso é possível à medida que a gente vai fazendo a nossa evolução dos estudos Rosa Cruzes. Então, na Rosa Cruz, a gente começa como estudante preliminar, estudante regular, probacionista, e assim a gente vai na nossa jornada, né? E à medida que a gente vai estudando, a gente vai ampliando a nossa consciência e tendo acesso a muitas coisas que estão ocultas. Esse é o sentido de ocultismo. A fraternidade, ela trabalha para pregar o evangelho, não apenas com palavras, mas pelo que emanamos de todos os nossos atos e pensamentos. Então, ser um estudante Rosa Cruz significa que nós somos exemplos e que tem muita gente observando a gente no dia a dia. Então, não adianta nada eu falar e não fazer, né? Então, eu tenho que fazer aquilo que eu falo e falar aquilo que eu realmente faço, né? O propósito da Fraternidade Rosa Cruz é fornecer uma explanação dos problemas da vida que satisfaçam tanto a mente quanto um coração. Por isso que a gente sempre diz que é muito importante que o estudante desenvolva também a parte mística e siga uma religião cristã, para que ele possa fazer esse equilíbrio. Eu quero voltar aqui para enfatizar que todo esse conhecimento que vai sendo dado dos mundos ocultos, a gente precisa usar para o bem, porque vê lá, né, o que a gente falou, a fraternidade, ela nasceu para trabalhar a parte de saúde, para trabalhar para o bem, né, das pessoas. A fraternidade, ela trabalha sob o comando de Cristo. Então, para pregar o evangelho e para curar os enfermos. Então, na fraternidade, nós temos uma parte muito grande que é do departamento de cura, e nós podemos contribuir com a cura quando a gente faz o ritual semanal de cura e manda boas vibrações que podem ajudar a todos os irmãos que estão precisando de ajuda espiritual. Lógico que a gente não manda e não deve pedir diretamente por ninguém. Sempre que a gente for fazer uma oração, e se a gente fizer para alguém, que a gente sempre lembre de dizer que seja feita a sua vontade e não a nossa, né? Para que essa energia seja liberada, para que os irmãos maiores destinem aqueles que mais necessitam e segundo os seus méritos, né? Eu gosto muito de lembrar que naquele filme O Todo-Poderoso, que é uma comédia, não sei se todo mundo já viu, né? O ator principal, ele ganha o poder de Deus, e aí ele começa a usar primeiro para interesses próprios, e quando ele se toca que tinha uma lista de pedidos e de desejos, ele começa a atender a todos os pedidos, e ele cria um caos geral. Por que nós estamos fazendo isso, né? Porque muitos dos pedidos que a gente faz encarnado para a gente, nem sempre é o que é melhor para a gente. E a sabedoria divina, por isso nós temos o auxílio. Então, às vezes, eu já passei por isso, de não ser atendida em alguma coisa que eu queria muito e depois ver que bom que eu não fui atendida daquela forma, né? Porque o nosso crescimento, às vezes, aqui a gente não tem a noção de tudo que está por trás para a nossa evolução, tá? Vamos entender um pouquinho mais também, né, nessa parte toda que a gente está falando de ocultismo, e eu quis trazer um pouco desse conceito para a gente entender que tem muito mais coisa por trás da nossa vã sabedoria aqui, né? Então, o nosso sistema solar
nós temos para ele, né, um grande Deus do nosso sistema solar, que é o grande arquiteto do nosso sistema, que se manifesta de maneira tríplice, que é vontade, sabedoria e atividade. Então, o Pai expressa a vontade, o Espírito Santo, que é Jeová, expressa a atividade, e o Filho, Cristo, expressa a sabedoria. Então, nós falamos que a Rosa Cruz trabalha sob o comando de Cristo. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor, embora já tenha sido falado na reunião anterior, né? Que Cristo é um raio do Cristo cósmico. O Cristo é o mais elevado iniciado do período solar, então é sob a batuta ou a orientação dele que a gente está aqui na Terra. E eu queria também que a gente entendesse um pouquinho mais a relação entre Cristo e Jesus, porque a gente fala muito Cristo, Jesus, e na religião católica, né, a gente se refere a Cristo e a Jesus como a mesma pessoa, vamos dizer assim, e na fraternidade a gente faz aqui, entende de uma forma diferente. Então, Cristo é o mais elevado de todos os arcanjos, ele utilizou o corpo denso e vital de um ser humano, que é o mais elevado da nossa onda de vida humana, que é Jesus. Jesus, né? E para quê, né? Cristo fez isso para aparecer como um homem entre os homens, porque o trabalho de Cristo para influenciar, para que a gente voltasse, a gente estava vivendo num mundo muito desregrado, se desvirtuando muito dos planos divinos, e nós precisávamos aprender outras leis, que não mais o dente por dente, né? A lei da espada. Então Cristo veio para se sacrificar e para salvar a onda de vida humana, que estava indo por um caminho bastante desvirtuado. E para isso ele usou o corpo denso de Jesus, que é o ego mais avançado, então, da humanidade, que é um irmão maior, que teve a capacidade, com o seu alto nível de desenvolvimento espiritual, de construir um corpo denso e um corpo vital que tivesse capacidade e que permitisse que Cristo, sendo um arcanjo, pudesse usá-lo. Então não é qualquer corpo, né? Era um corpo bastante elaborado. E Jesus hoje trabalha com as igrejas a partir dos mundos invisíveis, e ele se esforça para levar o Cristo a todos aqueles que crescem na fé, tá? Talvez esse assunto esteja sendo até bastante repetitivo, mas eu acho que é importante, quando a gente fala no começo da introdução do conceito, e para quem está começando a estudar o conceito por esse capítulo, para que a gente comece a entender que existe um mundo oculto que nós vamos estudar, existe uma ajuda de Cristo, que é o grande regente, né, e que está nos auxiliando nisso. Então, Cristo veio e fez o seu sacrifício supremo, né? E se tornou o espírito planetário da Terra. A gente sabe que Cristo não está liberto, porque a humanidade ainda não está preparada, e deveríamos já ter evoluído para sustentar a energia do nosso planeta e não regredir, mas a gente ainda precisa de uma vinda anual de Cristo, que ele vem no Natal e volta para o mundo espiritual na Páscoa, né? Começa a sua volta. Ele vem para limpar ainda a Terra de toda a energia negativa que a gente ainda produz. Então, acho que fica aqui que nós, enquanto estudantes Rosa Cruzes, temos o compromisso e a responsabilidade de vibrar no positivo para ajudar com que essa energia da Terra, né, seja uma energia evolutiva, tá? E Cristo lançou, então, as primeiras bases da fraternidade universal nessa sua primeira vinda, e que são as leis que nós, enquanto estudante Rosa Cruz,
e nós, enquanto cristãos, seguimos ou deveríamos seguir, né? Que é: a lei deve ceder lugar ao amor, as raças e nações que eram separadas devem ser unidas numa fraternidade universal. E acho que nós estamos vivendo, todo começo de século, a gente aprende que a gente vive um momento de uma mudança muito grande, principalmente espiritual, e no mundo físico também, né? E a gente sabe que a Covid não foi à toa, ela também acelerou muito esta volta. Então, quando a gente estuda pelos olhos da ciência ou do que tem na internet, a gente vai ver que houve uma necessidade de uma volta ou de um contato maior com a fraternidade neste período, de um olhar para o outro, né? Então, hoje se fala muito, inclusive, nos mundos das empresas, da questão da humanização, de um olhar mais para a sabedoria, e tudo isso, gente, só foi acelerado, porque já era um ensinamento que a gente já tinha recebido e que a gente já deveria estar pregando, que Cristo é o Senhor do amor e que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, se eu não sigo os ensinamentos de Cristo, muito provavelmente eu não estou no caminho correto. E se eu não estou no caminho correto, a tendência é da gente se cristalizar e aí a nossa evolução cessa, né? Se nem quando o Cristo Jesus estava aqui entre nós, quando ele voltou lá para Nazaré, ele não conseguiu fazer um milagre, porque as pessoas falam assim, mas quem? Esse cara aí é o filho do carpinteiro? Quem é esse Jesus aí? Não interessa, ele não faz nada, pô. Esse moleque aí brincando aqui comigo aqui. Entendeu? Então, se nem o Cristo Jesus em pessoa conseguiu convencer de que ele era o Cristo Jesus e não só Jesus, então você imagina quem não tem acesso aos ensinamentos esotéricos como essa. E, gente, tá tudo certo. Cada macaco no seu galho. As necessidades evolutivas são individuais. E graças a Deus nós temos uma linha de desenvolvimento espiritual contínua, desde do materialista lá que não acredita em nada, até o irmão maior, continuamente, não tem degrauzinho, é contínuo. Então está tudo certo. Acho que é legal a gente saber que o conceito Rosa Cruz, ele foi escrito por Max Rendel, que tinha as duas vertentes, tanto a mística, né, quanto a oculta. Então ele teve acesso a muito conhecimento oculto para poder escrever o conceito. Max Rendel recebeu as informações dos irmãos maiores, então o conceito não foi escrito sozinho, teve todo um apoio. Talvez não, né? Com certeza, por isso, quando a gente lê o conceito, depois de tantos anos, e às vezes a gente ouve, né? Ah, mas esse conhecimento não está desatualizado. Basta você procurar assuntos que acontecem no dia a dia de hoje, você buscar os fundamentos lá, ou também, gente, buscar na Bíblia, pelo lado místico, e você vai ver como muitas coisas tem fundamentação tanto no lado místico quanto no lado ocultista desses ensinamentos que nos foram dados, né? Acho que é legal saber que o conceito se divide em 3 partes. A primeira, que é justamente isso que nós estamos falando, da parte oculta, que trata dos mundos visível e invisíveis. Que a gente entende um pouco como se deu o método de evolução do ser humano e quantas vindas nós tivemos aqui na Terra até agora e quantas nós teremos pela frente. A gente entende e estuda o renascimento e acho que a base de tudo, a lei de causa e efeito. Então, que tudo que vai e volta, tudo que aqui a gente faz, toda ação tem uma reação, e essa lei de causa e efeito, ela não é só no mundo físico, ou seja, a gente leva isso no nosso átomo semente e atrai as consequências para a próxima vida, né?
Na segunda parte, a gente vai estudar o esquema de evolução, então a evolução do sistema solar e da Terra em particular. E na terceira parte, a gente estuda um pouco a vinda de Cristo e a sua missão, qual foi a grande missão de Cristo. Então, isso tudo que eu estou falando agora é só uma explanação do porquê que ele fala na advertência, para a gente abrir a nossa mente. Depois, à medida que a gente for estudando o conceito, a gente vai se aprofundando em tudo isso e a gente vai, se a gente fizer de coração aberto, né? A gente vai ver que cada vez que a gente lê o conceito, a gente aprende uma coisa a mais, né? Então, ele vai falar do futuro do desenvolvimento do ser humano, vai falar da iniciação, vai falar que todos nós temos a chama interna, a luz interna de Cristo, de Deus, e que nós vamos evoluir, ter a capacidade também criadora, assim como o Pai, né? Vai falar um pouquinho do treinamento esotérico e do método seguro para atingir o conhecimento direto. Então, assim, a gente tem mundos invisíveis? Tem. Mas o como nós vamos acessar esse mundo depende de estudo, depende de orientação, depende do treinamento esotérico que a gente vai fazer, depende da nossa vontade, da nossa ação, no reto aí proceder, vamos dizer, tá? Entrando um pouquinho mais na advertência, né? Tem lá uma fala que diz assim: aqui todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. Alguém quer comentar um pouquinho sobre isso? O que isso quer dizer? Justamente a questão da qualidade principal da criança, que é a de ser extremamente, facilmente, ela é ensinável, né? Quando ele fala da criança, a gente tem que entender que ele está falando dos períodos setenários, principalmente dos 0 aos 7 anos, é isso que ele está dizendo, né? Não é dos 7 aos 14, que já é outra coisa, 14 aos 21, então pior ainda. É dos 0 aos 7 anos. Então, para quem teve filhos, sabe que nós estamos falando aqui. Quem não teve, tem primos, tem sobrinhos, tem muita criança em volta que deve ter convivido e visto isso que ele falou. Que realmente a criança é ensinável. E ela é facilmente ensinável. Ela olha e absorve, é uma esponja, ela absorve aquilo lá com facilidade. Por isso que fala, né? Se dos 0 aos 7 anos você educar muito bem o seu filho, sua filha ou sua criança em si, nossa, dos 7 aos 14, 14, 21, 21, 28, vai ser maravilhoso. Agora, se dos 0 aos 7 você não tomar cuidado, essa pessoa, esse indivíduo, terá problemas psicológicos, né? Você sabe disso. Nos outros períodos setenários, aí vai para a vida inteira assim. Né? Aí chama de trauma, chama de muito gigante lá, né? Certo? Mas o 0 aos 7 é fundamental. Foi isso que ele falou aí. Muito legal. O adulto, quando ele se depara com algo novo, ele normalmente tem uma atitude mental de ceticismo ou de rejeitar, ou porque eu já sei, né? A criança, nesta fase do 0 aos 7 anos, ela é então, como o Carlos falou, uma esponjinha, e ela tem uma atitude flexível. Então veja quantos porquês na fase dos 6 anos. A criança pergunta para você por quê, porque ela está captando e ela não está julgando, né? Ela está captando e ela não tem o sentimento de superioridade, de querer dominar, de mostrar que sabe, de não querer, ela não tem como adulto aquela questão, né? Nossa, vou fazer essa pergunta para parecer que eu não sei, né? Ela não tem a questão da aparência, do status, do verniz social que a gente fala. A criança não, ela é pura conhecimento, ela ou seja, ela é extremamente aberta ao novo conhecimento. Então, aqui fica uma advertência, né? Nós, enquanto aspirante, precisamos manter a mente aberta nesse estado fluídico da criança,
se dar o direito de primeiro ouvir, de primeiro entender e depois, à medida que a gente vai adquirindo conhecimento, e o conhecimento é interno, aí a gente pode ir passando pelo nosso crivo da lógica. E muitas vezes a gente não entende um conhecimento a primeira vez que a gente vê, e às vezes a gente fala assim, 4 anos depois, nossa, eu já neguei isso, eu já jurei de pé junto que não era assim, né? Porque também à medida que a gente vai crescendo em conhecimento, e eu vou mudar, não é em conhecimento, é em sabedoria interna, a gente vai vendo que a gente vai aprendendo a cada dia de acordo com o estágio que a gente está. Então, não deixar que as nossas ideias se cristalizem, que a gente esteja sempre se renovando. Pergunta, né? Nós vemos lá que ele fala assim, agora vemos como espelho obscuramente, ou seja, aqui no mundo físico, a gente aprende, como a gente falou, pelos 5 sentidos. Mas ele diz que a gente não vê de fato como as coisas são. Alguém quer comentar essa frase? Basicamente a questão é por causa da nossa mente do estado mineral, né? Nossa mente do estado mineral, ela tem uma dificuldade enorme, nós temos uma dificuldade enorme de utilizá-la como devemos, né? Tanto é que a gente vai ter o corpo mental, que é justamente não ver mais com o espelho, só a partir do adaptado, né? Quando você chega como irmão leigo ou irmã leiga, aí você já tem uma certa visibilidade maior do que quando você em graus menores, tá? Mas, por exemplo, nós temos, por espelho mesmo, e o pior, o nosso espelho, além de ser espelho, ele é um espelho tendencioso, porque é um espelho contaminado pelo corpo de desejos. Então não é nem aquele espelho que a gente gostaria, sabe aquele espelho que reflete exatamente o lado de lá? Não é. Ele reflete, mas filtrado pelo meu desejo. Então, na hora que eu vou olhar o espelho, igual ele fala aqui, é um espelho com moldura dourada. É um espelho, não pode ser aquele espelho laranjinha, sabe aquele espelho que tinha aquela moldura laranja feia, por exemplo? Não pode ser. Tem que ser um espelho de corpo inteiro. Entendeu? Então, o espelho nosso já está contaminado por esse desejo. Então, além de ser um reflexo, que já não é a realidade, ainda tem esses filtros que a gente coloca e, como você bem colocou, depende da nosso status, da nossa posição social, da nossa idade, dos nossos ranços, etc. Então, é isso aí. Muito bem, Carlos. A luz vem de fora, né? Que a gente vê no espelho, não é a luz interna que está vendo. Nós falamos lá dos 7 mundos, nós falamos do ciclo de vida. Então, o que a gente tem aqui é como se estivesse envolvido, vamos supor que a gente fosse uma cebola envolvida em muitas camadas de filtros, né? Então, o que a gente vê, sente, apalpa, ele tem um filtro enorme de todas as causas que não estão aqui, de tudo aquilo que a gente planejou e que não está aqui. Então, por isso que a gente fala que a gente vê obscuramente, porque a gente não... tudo que acontece no mundo do espírito divino, do espírito de vida, ele chega filtrado para nós, como se a gente olha a imagem... se a gente tiver a sorte de pegar uma água bem cristalina, olha o reflexo. Por mais que você se veja, ele é um reflexo. Ele vai ter um tremor, ele vai ter... O reflexo nunca é 100% nítido, né? Ele sempre é um reflexo. Então, nós estamos falando aqui que a gente vê de uma forma como um espelho. E que funciona como, né? A região do tudo que acontece na região do pensamento abstrato, ele se reflete no mundo do desejo. E aí que o Carlos falou, e como o mundo de desejo, nós estamos muito ligados ainda nos desejos inferiores, que são esse de poder, de status, de egoísmo. Então veja já, né, como esse filtro já deturpa muito do que a gente aprendeu. O mundo do espírito de vida, ele se reflete na região etérica do mundo físico e que a gente ainda
não acessa com tanta facilidade, porque a gente está muito cristalizada na região química. Então, o mundo do espírito divino se reflete na região química. E olha a distância que existe, né, entre o conhecimento mais puro e divino. Olha por quantos mundos ele passa até se refletir na região química. Então ele vem sofrendo aí todos esses reflexos e chega para a gente um conhecimento bastante pequeno, né? Tem uma outra frase que está lá na advertência que diz assim: esteja sempre alerta, anelando por luz mais luz. Então, nós estamos falando aqui de novo que à medida que a gente expande a nossa consciência, mais em contato com a luz, e a luz nós estamos falando aqui da luz de Deus, da luz de Cristo, da luz superior, do conhecimento da verdade, né? Do que é realmente verdadeiro. Então, dentro do segredo da luz, há um vasto conhecimento que ainda não foi revelado ao ser humano, e que à medida que a gente vai... tem uma frase na Bíblia, né? Dar leite, como que é a frase? Que a gente... Dar leite para... as crianças e carne. Isso. E que nós... Estamos falando o quê, né? Que o conhecimento e a sabedoria, ela vai sendo dada à medida que a gente vai se aproximando mais de Deus, à medida que a gente vai se aproximando mais de Cristo. E eu estou falando aqui do interno, da luz interna, do serviço. Então, dentro do segredo da luz está a resposta para todas as perguntas que hoje são mistérios na nossa vida, né? Muitas coisas que hoje a gente ainda não tem o conhecimento, a gente vai ter, se a gente se esforçar para se aproximar da luz. Só os que entram no reino de Deus podem compreender os mistérios divinos, ou seja, né? Quanto mais a gente faz o nosso serviço desinteressado e a gente vai ampliando a nossa luz interna vai atraindo os auxiliares invisíveis e vai atraindo todo este conhecimento. Aqueles que seguiam unicamente pela luz da inteligência ou pelo mundo científico, pelo conhecimento palpável, ele vai ter mais dificuldade de atingir a compreensão dos mistérios divinos da natureza. Por isso que muitas vezes eu acredito que a gente fala que a Santíssima Trindade não é para ser... é um dogma para ser aceito e não para ser discutido. A gente aprende assim, né? Na religião. É porque essa questão de Cristo, Jeová, da evolução, do Deus, da luz, são conhecimentos que a gente vai tendo à medida que a gente vai caminhando no nosso processo de evolução. Então, em cima de tudo isso aí que a gente falou, que você mencionou, a gente tem essa questão da advertência que é dada aqui no conceito, e o próprio conceito, que é para satisfazer o nosso intelecto, o próprio Max Rendel deixa claro, não é só o conceito. A gente tem um outro livro importante que é a Bíblia, para satisfazer o quê? Muito bem, a parte mística. A parte do nosso coração. Ou seja, tem que caminhar nos dois, não é apenas aqui. Por isso ele faz esse alerta da importância da gente dar a oportunidade para o nosso lado devocional, para o conhecimento devocional, e não só o nosso intelecto. Eu vou fazer uma pergunta porque a gente já falou isso. Me ajuda aí, Carlos, mas tem um movimento que diz que nós já entramos na era de Aquário, mas nós não entramos na era de Aquário ainda, tá? Então, porque eu já vi muito na internet, já entramos na era de Aquário, no dia tal, e nós não entramos. Olha, as pessoas que falam que nós já entramos na era de Aquário são pessoas que ainda não conseguiram aprender
todas as lições, nem da era de peixes, nem da era de Áries e muito menos da era de touro. Por que acontece? A era de touro, lembram disso? Uma das características da era de touro era justamente a idolatria, era justamente você se despontar como o grande sabedor para que todo mundo chegasse em você e fizesse assim, certo? Então, uma pessoa que fala que chegou na era de Aquário, ela quer dizer, eu já cheguei na era de Aquário, eu sei que eu cheguei na era de Aquário, então me venham até mim, muita gente vai atrás, entendeu? Porque a pessoa que, por exemplo, os irmãos maiores já vivem na era de Aquário, e nem por isso vocês veem os irmãos maiores saindo por aí dizendo, né, eu vivo na era de Aquário, na era de Aquário, na era de Aquário, entendeu? Porque a primeira coisa para entrar na próxima era é a humildade, e a humildade pressupõe duas coisas, o anonimato e o desinteresse. Entendeu? Então, todo mundo fora, né? Então a era de Aquário, nós estamos na ordem de influência da era de Aquário, né? Que já tem muitas coisas maravilhosas, né? Mas daí para chegar, a era de Aquário já existe, para quem tem condições, quem tem um corpo-alma hoje num nível elevado, né? Um adepto, por exemplo, e um irmão maior, ele já vive na era de Aquário. Normal, tranquilo, a área da fraternidade universal, a área da comunicação, por exemplo. Você consegue se comunicar através da consciência jupiteriana, você já está na era de Aquário. Mas não quer dizer que todos nós, quando ele fala, é assim, ó, todos nós estamos na era de Aquário. Não, todos nós hoje estamos na era de peixes sob a influência da órbita de Aquário. Que é mais etérica, por isso esse grande boom da inteligência artificial, da tecnologia. Você falou uma coisa interessante. A era de Aquário é uma era etérica. Para você estar na era de Aquário, você tem que estar funcionando com o corpo-alma 100% do tempo. Não é só à noite, quando você veio. Então, a pessoa que fala isso, assim, eu estou te vendo aqui, ó, você está em carne e osso aqui, está em corpo denso, como é que você está na era de Aquário, rapaz? Aí tem essa palavra que você mencionou, Carlos, e está no lema, né? Serviço amoroso e desinteressado. Basta nós mesmos analisarmos a nós mesmos. Nós fazemos algo hoje sem interesse? Sem desinteresse. Muito sem bem. Desinteresse? Sem desinteresse. Fazemos? Né? Então é simples. Isso aí é importante porque o que vai acontecer, né, ou o que está acontecendo à medida que a gente vai caminhando para a era de Aquário, né? O desenvolvimento vai provando a existência de Deus por métodos e padrões aceitáveis pela ciência e pela religião. Então, cada vez mais a gente vê fatos, e nós já escrevemos no Ecos, fatos científicos e que a gente entendeu pelo lado místico, pelo lado do oculto, ou pelo conceito, porque o conceito, o Glauco falou bem, né? O conceito e a Bíblia andam juntos, porque o conceito Rosa Cruz também é uma Bíblia transformada em miúdo pelo lado oculto. A base do ensinamento é Cristo, então é o amor, né? E ela vai estabelecer, a era de Aquário, um fundamento espiritual sobre a base, material da ciência. Então, ciência e a parte espiritual vão se aproximar mais, tá? Se a ciência vai se abrir ou não, quanto tempo isso vai demorar, a gente não sabe, mas o fato é que os fatos começam a se conversarem mais, né? Por isso que também tem no conceito, nós vamos ver lá na frente, nós que já passamos por ele algumas vezes, aquela lição que existem os atrasados com A maiúsculo e os adiantados com A maiúsculo também, né? Uma diferença né, que nós vamos ver lá na frente. E aí sim nós vamos ter contato com a verdade absoluta, e hoje nós vivemos muito numa verdade relativa, né? Ou seja, toda a ciência do mundo se funda ainda nas hipóteses do que as coisas são o que parecem ser. Então, se eu não posso tocar, se eu não posso provar, ela não existe, né? Então, isso está relacionado à verdade
que não é a verdade que a gente quer enquanto conhecimento, enquanto sabedoria. O maior obstáculo para o estudante das ciências ocultas encontra no caminho do progresso, que ele encontra, né, no caminho do progresso, é a crença errônea de que as coisas são o que parecem ser, de não se abrir para conhecer a verdade absoluta, né? Para isso ele tem que se abrir a essa crença de que nem tudo talvez possa ser provado desse jeito material que a gente conhece, e que a prova eu vá tirar nos mundos invisíveis e consultando a memória da natureza, né? Então, para a gente se aproximar da luz, é necessário que a gente tenha clareza que todos os fenômenos que acontecem aqui no mundo físico, pelo reflexo, são ilusórios. E aí eu volto no exemplo que Max Rendel vai dar em algum momento do conceito. É como se eu estivesse, ele não fala de marionetes, ele usa um outro, mas é como se eu estivesse aqui sendo operado, mas não tendo efetivamente, estando no controle total daquilo para o qual eu vim fazer aqui, né? Então, a gente só vai alcançar a verdade quando a gente conseguir se libertar dos desejos inferiores, quando a gente atingir um nível superior, atingir mentalmente um local onde a gente possa contemplar onde realmente estão as origens das causas de tudo que a gente vê aqui. Então, o conhecimento espiritual no ser humano se realiza quando Deus expressa em nós a sua própria divindade. Então é aí que a gente fala, né? Quando eu expando a minha luz interna, mais eu acesso a luz de Deus e mais próximo de Deus eu estou. E aí a gente sabe que o nosso objetivo no caminho da evolução é que lá no período de Vulcano, e que a gente vai estudar no conceito, essa evolução, a gente esteja muito próximo dos poderes criadores de Deus. Aí a gente já não vai estar mais no corpo físico e a gente vai ter o poder da palavra criadora, inclusive de criação de formas, né? Então, tem uma outra, né, que Max Rendel traz na advertência, que é a questão, o que é o cordão prateado. Então, o cordão prateado, ele une o nosso corpo denso aos veículos superiores, porque a gente não está aqui só em corpo denso, nós estamos aqui com corpo denso, corpo vital que anima esse corpo, corpo de desejos, né, e outros veículos, né. Então, quando o cordão prateado se rompe, ele só se rompe quando a gente morre e se desconecta o corpo denso e o corpo vital dos outros veículos com os quais a gente vai seguir a vida para o purgatório, primeiro céu, segundo céu, terceiro céu, né? Então, depois que a gente falece, leva 3 dias e meio até que a gente possa fazer toda a retrospecção da nossa vida e efetivamente a gente tenha assimilado no nosso átomo semente, e aí o cordão ele se rompe e a gente pode seguir o nosso caminho. Portanto, o cordão prateado, como ele diz, nasce conosco um novo a cada vida, que é no momento que a gente constrói o corpo denso e entra no corpo denso, o cordão prateado, ele está nos conectando com os nossos outros veículos. Então, por que é dado essa advertência que o leitor suspenda as suas opiniões e principalmente de elogios e críticas? E nós vamos ver que isso é um estudo também para a nossa vida, porque o elogio e a crítica não ajudam no nosso processo de evolução. Por isso que nós, Rosacruzes, não somos muito de elogiar, e por isso que a gente diz que não é legal fazer muito elogio. Por quê? Tanto o elogio quanto a crítica, porque o estado de crítica, ele obstrui a nossa aura, porque você vibra no negativo, você vibra no que é bom,
e impede os pensamentos nobres de se manifestarem. E o elogio, ele entra na vaidade, então ele nos conecta com o material das regiões inferiores do status de se vangloriar, e aí eu me acho bom, e aí eu me fecho para o conhecimento verdadeiro, Tem a tá? ver aí com interesse? Muito a ver com o interesse. Ou desinteresse? Alguém me chamou? Pessoal, uma dica bem legal é que Max Handel fala que os termos que ele usa são sempre com o mesmo significado. Então, ele procura sempre trazer o mais claro possível. No nosso site da Rosa Cruz Campinas, tem lá o glossário de termos Rosa Cruzes. Então, sempre que eu ouvir um termo e eu tiver dúvida, a dica é: vai lá e vê na essência, porque a mesma palavra, ela é usada em vários momentos do conceito, em vários artigos, mas ela tem sempre o mesmo significado. Então, eu estou deixando aí o endereço, né? Mas se você digitar Fraternidade Rosa Cruz Campinas glossário, ele já te leva para essa página e tem lá muitos dos termos. Mas ali é o descrito glossário. Sobre esse negócio do glossário, gente, uma coisa interessante que a gente falou aí, que eu queria reforçar, é o seguinte: olha, percebam que as palavras que estão no glossário, elas estão todas começam tudo com letra maiúscula, para mostrar justamente que isso é uma questão da língua portuguesa, mas sempre é bom reafirmar isso, né? Porque tem muita tradução de livros da Fraternidade Rosa Cruz em que não se obedece isso, porque na língua inglesa não tem, mas na língua portuguesa tem. Que é justamente o seguinte: quando você vai falar de uma palavra que tem um contexto próprio, você a coloca com letra maiúscula. Por exemplo, adaptabilidade. Adaptabilidade no conceito Rosa Cruz não é adaptabilidade do dicionário, tem diferenças. Corpo denso, por exemplo, em letra minúscula, o que é o corpo denso? É uma pessoa corpuda, né? Um corpo corpudo, né? Não tem nada a ver com o corpo denso da Fraternidade Rosa Cruz. Né? Mesma coisa de memória e natureza. Memória e natureza em minúsculo, é memória de alguma natureza, natureza empírica, natureza etérica, natureza... Mas não, memória e natureza na Rosa Cruz é uma outra coisa, não tem nada a ver com memória e natureza no minúsculo. Então isso é uma coisa importante. Se você não fizer isso, para mim eu acho que esse é um dos motivos. Eu sei porque no início, quando eu comecei a estudar, eu também tinha esse tipo de problema. Dá confusão. Entendeu? Da confusão. O cara fala assim: corpo de desejos. É um corpo cheio de desejos. Eu também tenho, meu corpo é cheio de desejos, eu tenho desejos pra caramba. E não tem nada a ver, corpo de desejos é um corpo. Aí as pessoas colocam o corpo do desejo, porque como não sabe direito, então começa a fazer as confusões. E aí, se você faz confusão num assunto tão sutil como esse, você não consegue entender mesmo. E a gente vê isso em muitos estudantes preliminares. Os preliminares, ou porque vem com coisas de outras escolas, ou porque não atenta para esse fato, entendeu? Olha, gente, esquece. Mente na Rosa Cruz não tem nada a ver com mente da ciência ou da psicologia. Ego, por exemplo, não tem nada a ver. Aí a pessoa vem com essa definição e aí até desenrolar a confusão, ela já perdeu o interesse, já foi embora. Ou continua com a confusão e fica mordendo o rabo, sem certo. Tem uma palavra que não tem jeito: átomo semente. Essa daí é uma palavra composta que quer dizer uma coisa, e não átomo e semente. Não é semente do átomo. Nossa, o átomo tem semente, é vegetal, então pode plantar. Só para fechar, então, né? Então, se a gente pudesse resumir a advertência em um parágrafo, eu resumiria nesse: em todas as escolas ocultistas, o aluno é primeiramente ensinado a esquecer de tudo o que aprendeu ao ser-lhe ministrado um novo ensinamento, a fim de que não predomine o juízo antecipado, nem o da preferência, mas para que mantenha a mente aberta em estado de calma e de digna expectativa. Então, se eu tivesse que resumir tudo, eu resumiria aí, né? E que quando entramos na vida superior, a gente deve entrar não como um copo cheio, que depois novo conhecimento vai transbordar. Então, a gente precisa abrir mão de tudo que a gente já sabe, ver as coisas de maneira totalmente diferente,
não julgar, não deixar que o eu sei tudo fale mais alto, não rejeitar de imediato. Então, primeiro a gente assimila, depois a gente passa pelo crivo da lógica, e que a gente deve estar disposto a examinar os novos pontos de vista, estar aberto a fazer um exame antes de tirar a nossa própria conclusão. E o grupo de estudo, ele existe para isso, porque às vezes eu tenho uma percepção, o outro tem outra, e quando a gente estuda, um é mais racional, o outro é mais emocional, mais coração, e quando a gente junta, a gente tem a verdadeira percepção. Então, se nós somos incapazes de mudar, o nosso progresso cessa. Então, para que a gente continue mudando, para que a gente continue evoluindo, a gente precisa se permitir mudar e até dizer: a visão que eu tinha 2 anos atrás estava errada, e eu sou humilde de admitir isso. Por isso a expansão de consciência, Por né? isso a expansão de Que a consciência. gente vem adquirindo ao longo dos nossos estudos para conseguir chegar aí. O Regina, tem uma outra pior. Não é possível, eu não vi isso daqui, eu já vi 4 vezes, tá? Essa é a que eu mais gosto, para mim ela serve muito. E para encerrar então a nossa reunião de estudos sobre uma palavra ao sábio, a gente vai então fazer a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos, de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.